juntos no funeral. Eu até gostaria que não fosse verdade. Reconhecer, por exemplo, que algumas famílias, elas só se reúnem por ocasião do óbito de alguém, ou do patriarca, da matriarca. E eu vou mais longe, sabe? Eu não quero trazer nenhum desconforto para você, mas é provável que algumas das nossas famílias estejam caminhando para isso. Porque quanto mais a indiferença, a distância, ela se cristaliza, nós perdemos as oportunidades de estarmos juntos. Nós evitamos, na verdade, a possibilidade de estar junto. E em função disso, o tempo vai passando, ocupações, agenda, preocupações das mais diferentes, e de repente a vida vai passando e a gente só vai encontrar aquele tio, aquela tia, cunhado, cunhada, irmãos, num funeral. Eu nunca preguei num texto que vou ler, e não me recordo de ter escutado nenhum sermão sobre isso. Mas a cena descrita em Gênesis capítulo 25, versos de 7 a 10, repete esta mesma verdade. Você certamente deve recordar que Abraão, além de outros filhos, ele teve com Sara um menino chamado Isaque, mas teve com Agar um menino chamado Ismael. Eles se separam. Provavelmente a distância de idade entre os dois era algo que, em torno de 12 anos. Quando Isaque nasceu, Ismael era um adolescente. Mas depois eles se separam. São tantas as dificuldades na relação posteriormente entre Sara e Agar, e esses dois irmãos, eles se separam. E o curioso é que há um silêncio nas Escrituras Sagradas. Não há qualquer referência ao encontro desses dois, a não ser no dia da morte de Abraão. E aí sim, no dia da morte, o texto sagrado registra que Ismael e Isaque estavam juntos para sepultar o patriarca Abraão. Eu vou ler o texto sagrado. Ele diz assim: Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Eu fiquei impressionado com a forma que uma rede de supermercados alemã retratou a solidão, especialmente dos mais velhos. Daqueles que ficam aguardando não serem lembrados somente no funeral, sabe? Daqueles que querem receber flores em vida. Daqueles que sonham ver a porta, alguém batendo a porta, e é o seu filho trazendo os netos, as netas, e a casa se enchendo de voz, de brinquedos, de música. E eu queria que vocês vissem, meu Deus, a criatividade por trás desse vídeo. Por favor, passem o vídeo. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. There goes a day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you, Dad. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Papa. Truth is my home
you. Eu acho que até poderia me silenciar, calar-me agora, porque a cena e a história provavelmente deve ter mexido com alguns de nós, e com alguns de nós mais que com outros. Mas deixe-me dizer-lhes, eu acredito sim que a relação em família nem sempre é fácil. Equilibrar estas relações, manter a serenidade, permanecer junto. Às vezes o que a gente realmente quer é distância, até para não sofrer. Até para evitar uma dor maior, uma dificuldade maior dentro da relação. E quando eu olho para essas dificuldades que surgiram na vida de Abraão, na vida de Sara, de Isaac, de Ismael, de Agar, eu me lembro de um registro das Escrituras. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu num dia que deveria ter sido um dia de festa. Em Gênesis, no capítulo 21, versos de 8 a 11, está escrito assim: no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Eu registrei há pouco que às vezes quando essas tensões surgem nos momentos mais inconvenientes. Aquele deveria ser um dia de festa, gente. A família estava reunida para celebrar, Isaac estava sendo desmamado. E é impressionante porque quando problemas não são resolvidos e eles estão como que à flor da pele, mesmo uma ocasião de festa pode se transformar num momento triste, difícil, custoso. Observem que a Bíblia não dá detalhes sobre o que aconteceu. Apenas diz que um adolescente estava sorrindo do seu irmão que ainda era uma criança. O que foi que aconteceu? Eu não sei lhe dizer. Mas eu vou dizer-lhes do meu sentimento. Às vezes eu observo o texto sagrado e parece que a atitude de Sara, as palavras de Sara são desproporcionais. Era razoável dizer tudo isso e exigir que Ismael fosse lançado para longe da família? Eu sei que Deus tem um plano, irmãos. Eu sei que Deus também tinha um plano para aquela família. Mas a forma como Deus age, Deus não quer, sabe aquela coisa da gente querer ajudar Deus nos processos? Sara e Abraão fizeram isso quando não tinham filhos, antes de Ismael nascer. Mas depois que Ismael nasceu, ela continua com essa mesma dificuldade de querer ter o controle, de resolver as coisas, de mandar Ismael para longe. E se você observou, há um outro detalhe aqui muito, muito, muito delicado. Quando ela olha para Abraão e diz: ele não será herdeiro com o meu filho. E eu fico imaginando, sabe, irmãos, que algumas separações dentro de família, eu vou dizer, elas giram em torno de herança, giram em torno de dinheiro, do que ficou, do que vai ser repartido, de quem vai fazer, de quem está administrando, de um filho que acaba sendo mais esperto que os demais e trazendo para junto de si aquilo que deveria ser repartido com os demais e com os outros. E todas as vezes que o dinheiro, que as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas dentro da família, processos assim de separação, eles vão acontecer. E notem que aqui também há um homem chamado Abraão, perturbado, porque diz o texto sagrado, envolvia um filho seu. Eu acho interessante que nenhum outro filho de Abraão teve parte na herança. De fato não teve. Mas eu quero lembrar a você que havia uma promessa de Deus sobre a vida de Ismael. Quando o texto sagrado me diz isso, em Gênesis, por exemplo, 25, versos 5 e 6, está escrito assim, que Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Não somente Ismael foi tratado com o isolamento, com o afastamento, mas também os outros filhos de Abraão com as suas concubinas, porque a grande preocupação não era a promessa de Deus, era a herança de Abraão. E aqui eu estou sendo bem claro com os irmãos, bem claro com os irmãos. E aqui eu volto a dizer, me preocupa porque algumas dessas famílias só vão se encontrar
juntas se reunir agora num funeral. É interessante também, irmãos, porque no capítulo 21, versos 12 e 13, Abraão com um coração perturbado, Deus olha para ele e diz assim: olha, do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Eu sei que você tem um filho com esta mulher. Agora, a história toda parece sugerir que a dificuldade de Sara lidar com essa situação, com aquela situação do riso de uma adolescente em relação a uma criança, que eu volto a dizer, eles não sei de fato o que aconteceu, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas a dificuldade de Sara lidar com essa situação talvez reflita os problemas já existentes entre ela e Agar. Quando as coisas não estão boas, irmãos, dentro de uma família, qualquer coisa, se aquele cunhado, se aquele genro, se aquela nora, se aquela sogra disser qualquer coisa que possa sugerir algum desconforto, ou possa ser interpretado como uma nova interferência, como uma repetição de um comportamento reprovável, tenha certeza que isso vai acontecer. E sabem por quê? Porque em família a gente não pode, irmãos, deixar para trás problemas, colocá-los como que debaixo do tapete, imaginando que eles não vão mais influenciar o meu comportamento, o seu comportamento. Vão influenciar, sim, vão influenciar. É por isso que eu imagino que aquela reação que eu disse há pouco, talvez desproporcional de Sara, tem a ver muito mais com os problemas dela com Agar. E só para você ter a lembrança, a Bíblia diz que Abraão possuiu Agar, e você deve recordar por sugestão de Sara, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. E aí o texto diz que então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Abraão olha para Sara e diz: mas ela é a sua escrava. Foi você quem trouxe a ideia. Ele sai do processo decisório e deixa que Sara venha a resolver. Isso gerou um trauma entre as duas, afastamento de Agar, depois do seu retorno. Mas sabem, eu às vezes fico pensando que aquilo nunca se resolveu. E hoje, quando você olha para a história entre árabes e judeus, isso remonta, irmãos, a isso há pouco que eu acabei de ler. Acreditam nisso? Eu olho para a história de Agar e eu preciso lhe dizer que as pessoas não são descartáveis. Pareceu por um instante que Agar seria a solução do problema. E depois a gente bota Agar para fora. A gente precisa entender, irmãos, que as pessoas não podem ser tratadas assim. Aliás, eu tenho aprendido que eu e você é livre para incluir quem quiser em sua vida, mas não pode decidir como Deus irá tratá-los. Eu fico muito preocupado, sabe, irmãos, porque às vezes essa história de trazer Agar para dentro da família, de iniciar uma nova relação, de talvez retirar o foco de nossa realização pessoal de dentro de casa para o trabalho, porque o trabalho pode se tornar um amante. A carreira profissional pode se tornar um amante e até mais terrível do que um caso de infidelidade conjugal. Então, quando eu imagino essas coisas sendo trazidas para dentro, irmãos, é você quem tem que fechar a porta. Sou eu quem tenho que fechar a porta. Sou eu quem preciso ver como exclusiva a minha relação com a minha esposa, com o meu marido. Nós precisamos preservar a nossa casa, irmãos. Nós precisamos aprender a fechar a porta e dizer não a uma série de coisas. E volto à história sagrada, porque algumas decisões podem trazer consequências mesmo depois de sua morte. Mesmo depois de sua morte. Quantas famílias lá juntas, reunidas no funeral, descobrem que o papai tinha um outro filho? Quantas famílias reunidas no funeral descobrem que havia uma outra pessoa que ninguém sabia? E como isso é destrutivo, irmãos. Como isso é destrutivo. Sabe, uma história que foi construída de honradez, de repente ela desmorona. Sabe aquela menina que tinha o seu pai num pedestal de um pai maravilhoso, de repente essa decepção destrói os alicerces da construção de uma figura masculina na vida daquela menina, na vida daquela pessoa.
É por isso que eu volto a dizer, irmãos, as decisões que tomamos, nós somos livres para tomá-las. Agora, as consequências dela, eu não posso escolher. Elas vêm junto. Elas vêm junto. E aqui, deixe-me dizer, chega um tempo em que na vida tudo se transforma em memória. Eu estou dizendo isso, eu não sei nem se eu vou ter condições de fazer. Eu fiz isso na segunda-feira passada, com os nossos irmãos ali no farol da Ponta Verde. Eu recebi uma missão da Cláudia, e a missão era apagar algumas imagens, sabe, que a memória do celular dela estava muito cheia. E de repente eu vi algumas fotos, como essa que vai passar aí. Esses são os meus pais. Eu me lembro que um dia os irmãos aqui reunidos colocaram papai e mamãe dentro de uma caixa de geladeira. Lembram-se disso? E eles ficaram sentados num banquinho dentro de uma caixa de papelão. E de repente eu cheguei, fizeram as homenagens e papai e mamãe estavam lá dentro daquela caixa. Dentro daquela caixa. Vocês sabem que hoje eles não estão mais aqui. Mas entre as fotos que eu vi, eu também vi esta foto, que foi uma das últimas fotos que a mamãe mandou-me no dia em que ela faleceu. Ela se preparando para ir à praia. E você deve lembrar que a mamãe morreu afogada naquele dia. Gente, sabe quando aquilo vem lá de dentro e você não consegue, e você fica pelo avesso? Aquilo me emocionou tanto, tanto, tanto. E aí eu lembrei de uma canção do Pedro Valença. O Pedro, ele faz parte do Vocal Livre, ou fez parte, eu não sei. Mas ele compôs esta canção e, guardadas as devidas proporções, a semelhança do livro de Esté, esta canção não traz o nome de Deus, viu? Mas não fica escandalizado com isso, não, fica não. Apenas escuta, se é que eu vou conseguir cantar, não é? Porque eu deveria ter chegado mais cedo hoje, não foi para passar, mas o trânsito não deixou eu chegar cedo, irmãos, não deixou. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das brigas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar. E hoje tudo o que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é hoje mesmo aproveitar, dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar, dar um abraço demorado e sem demora perdoar, ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a passar.
de certo as coisas continuem a mudar. E o que me resta é só o hoje transformar. Sabem como é o nome disso? Saudade. Saudade. E como eu disse há pouco, sabem, irmãos? Obrigado, viu, gente? Não há registro de qualquer encontro entre Ismael e Isaque antes do funeral de Abraão. E eu fico pensando assim, quanto tempo desperdiçado, não é? Quantas coisas que poderiam ter sido vividas. 2 meninos, e com essa diferença de idade, eu fico imaginando aquele menino maior, adolescente, ensinando o menor a jogar futebol, a torcer por algum time específico lá em Canaã, eu não sei. Mas isso não aconteceu. E às vezes a gente priva os nossos filhos de terem contatos com os primos, de estarem na casa do avô e da avó. Gente, as lembranças que a gente tem, as memórias que a gente tem na casa de avô e da casa de vó, deveria ser reconhecido como um patrimônio, sabe? Patrimônio. Porque essas coisas não se apagam do meu coração, não importa que idade eu tenha. É por isso que eu insisto, sabe? Às vezes a gente desperdiça tanta oportunidade. Aliás, eu fiquei surpreso, eu não sei quantos têm conhecimento disso, e eu fiz questão de trazer. Não é prova conclusiva e nem estou dizendo que foi assim. Mas há quem sugira que Abraão e Sara se distanciaram depois do episódio do quase sacrifício de Isaque. A relação entre Sara e Isaque sempre foi muito visceral. Era o filho de sua idade avançada, esperado e aguardado por tanto tempo. E imaginem o dia em que ela tomou conhecimento de que Abraão tinha colocado ele amarrado, tinha segurado o cutelo. Eu não sei como seria a reação das irmãs. Se seu marido chegasse em casa e dissesse: minha esposa, quase que eu matei o nosso filho agora há pouco no monte. Eu já estou ouvindo aqui, irmãos. Não seria algo fácil. Seria algo impensável. E o curioso é que está escrito assim, vejam só, a morte de Sara. Está escrito assim: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Por aqui você percebe que por ocasião da morte de Sara, os dois não estavam juntos. E é aqui que esse pessoal se debruça para dizer que os dois viveram uma crise e que Sara tirou Isaque de perto de Abraão e foi ficar com ele bem longe. Volto a dizer, viu, gente, isso eu não tenho como provar absolutamente, mas é tão curioso, né? Agora, se você for olhar, a última referência que é feita, a moradia de Abraão, aparece no capítulo 21. E é nesse momento que acontece o quase sacrifício, quando diz assim, que Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Bom, está lançada a questão, isso não é matéria de salvação, viu, gente? E ter uma resposta definitiva não é uma questão sacramental. Nenhum de nós chegará na eternidade e será indagado. Sim, agora me diga, você acha ou não que os dois viveram um momento difícil e se separaram por algum tempo? E a depender da resposta, você desce ou você sobe. Eu não acredito que algo assim vá acontecer. Mas, olhando de perto, sabe, irmãos, eu fico imaginando a relação visceral que eu disse há pouco entre Sara e Isaque. A Bíblia me diz que Isaque levou muito tempo para se recuperar da morte de Sara, da morte de sua mãe. Diz o texto sagrado que Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. E sinceramente, se você olhar, ele não toma nem iniciativas para procurar uma esposa para si.
O pai fica preocupado porque o tempo está passando, esse menino aqui dentro de casa. Sabe aquela criatura que já tem 30, 35, 40 e não fala em casar, e você fica orando a Deus que mande alguém. Pois bem, eles viveram isso. A preocupação de Abraão foi tão grande que ele convidou o seu servo para que providenciasse uma esposa para seu filho. Mas deixa eu dizer-lhes uma coisa. Por mais difícil que seja a reconciliação, quando ela é alcançada em vida, é sempre melhor, irmãos. Como pastor, eu já testemunhei tantas lágrimas. Eu não vou dizer lágrimas, eu não vou dizer assim, desespero de alguém que olha para aquele que partiu e disse: eu não visitei. Eu estava ocupado demais, imaginando que ele ia receber alta, que ia voltar, que não ia. Mas quando eu cheguei, ele já estava morto. Ou quando eu cheguei, ele já não estava mais consciente, ela não estava mais consciente. Eu não pude conversar, eu não pude abraçar, eu não pude dizer eu te amo, eu não pude pedir perdão, eu não pude dizer, olha, eu senti sua falta esse tempo todo, olha, eu quero estar. Eu não pude fazer isso. Quantas vezes, meus irmãos, eu já vi isso como pastor, e eu acho que eu não estou dizendo isso sozinho, é provável que você também já tenha contemplado situações assim, em que a dor maior não é nem a dor da separação pela morte, mas é a dor da culpa, da palavra que não foi pronunciada, do abraço que não foi dado, do beijo que não foi concedido, da visita que não foi feita, da carta que não foi respondida, da mensagem que foi ignorada, daquele que estava bloqueado, daquela que estava bloqueada, e eu nunca mais restituí. E às vezes por coisas tão absurdas, irmãos. Tem gente até hoje sem se falar, em função das eleições nesse país. Família, irmãos. Como pastor, eu me recordo que voltei a Recife, e a igreja que pastoreei ali, depois de algum tempo, veio um pastorado, veio um segundo pastorado, e depois do segundo pastor, depois de mim, houve um processo de separação na igreja. E eu me lembro que as duas igrejas se separaram, e eu já estive em uma e já estive em outra. E o que eu vi, parte de uma família estava aqui, outra parte da família estava acolá. Eu vi gente chorando, se reencontrando, porque disseram, nós viemos hoje aqui, nós nunca mais pisamos neste lugar, mas viemos para ouvi-lo, pastor. E eu vi gente chorando naquele lugar. Há coisas que precisam ser superadas. E eu vim aqui lhe dizer exatamente isso. E sinceramente, os anos vividos de longe, se há amor, são sempre marcados por um desejo, nem sempre confessado, de estar perto. O grande problema é que a gente é orgulhoso demais para dizer, eu sinto falta de você. Estamos celebrando família, irmãos. E para mim seria sobremodo hipócrita, sabe? Celebrar família, celebrar o lar, celebrar a unidade em família, dizer que nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha, a nossa família edificada sobre a rocha, mas aquilo que construímos algumas vezes não parece com o modelo proposto por Cristo. Eu queria lhe desafiar a repensar tudo isso e lhe dizer, ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu vou repetir o que eu disse, porque eu acho que isso aqui resume tudo o que eu lhe disse na noite de hoje, que o Espírito Santo de Deus tem colocado em meu coração. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Que Deus permita, sabe, que os nossos momentos de despedida, da partida de alguém, seja marcado não pela culpa, mas pela celebração, pela gratidão dos momentos vividos, sabe, pelas fotografias de viagens que fizemos, de almoço que nós oferecemos, do dia em que ele esteve lá em casa, das conversas até tarde da noite, sabe, daquele café da manhã, daquele dia que fomos todos à praia e que estávamos todos ali reunidos, das histórias, sabe, vividas, dos jogos, sabe, a gente se reunia, pastor, para jogar juntos, aquela mesa, sabe aquele, eu vou fazer propaganda, não tem problema não, sabe, jogávamos Uno, porque Uno é um negócio sério, né? Se a família não viver bem, separa-se naquela hora, né? Especialmente quando bota aquela carta do +4, meus irmãos, aquilo deveria ser eliminado, porque aquilo não traz unidade, não traz unidade.
Pois é. Aí vem depois outro e bota mais outro, mais outro, mais outro. E ainda sorriem de você. A gente precisa ter essas memórias, sabe, de ver os nossos filhos, de vê-los brincando. Sabe, você brincou de se esconder? Gente, tem coisa melhor do que brincar de esconder com a família, com os primos, com os amigos. Isso é bom demais. É por isso que eu vim hoje lhe dizer, ainda há tempo. Sabe, de agendar aquele dia para tomar sopa lá na casa da vovó. Sopa de vó tem tempero melhor do que sopa de avó. Você conhece algum? Sabe, marca. Mas eu não quero dar trabalho. Alguma avó aqui, por favor, pode me dizer se é trabalhoso, por favor, não diga não. Se é trabalhoso receber para oferecer um prato de sopa. Oh, meu Deus, aquela torrada, aquele pão na chapa, com aquela manteiga. Precisa mais coisas do que isso, não. A gente precisa simplificar a vida. E eu vim aqui lhe dizer que ainda há tempo de sua família se tornar uma família segundo o coração de Deus. Ainda há tempo de reconstruir aquilo que a vida destruiu, que a vida separou, que a herança de Isaac fez com que a gente se isolasse. Ainda há tempo de ser família. E de ser família do jeito de Deus, do jeito do Senhor. Eu quero sugerir que você agora, por um instante, ore por sua família. E por favor, em sua oração, aliás, olha para mim, não ora agora não, olha para mim, deixa eu lhe dizer. Não ponha a culpa no outro enquanto estiver orando. Senhor, tu sabes o que aquela criatura fez. Move o coração daquele homem, daquela mulher. Não é isso não. Não é isso não. Você vai orar dizendo, Senhor, o que é que eu posso fazer para abençoar a minha família? Talvez você tenha filhos complicados e difíceis, mas você vai orar dizendo isso. Talvez o seu marido seja uma criatura complicada e difícil, sua esposa, que é raro, irmãos, mas às vezes acontece, seja complicada e difícil. Sabe, aquele tio, aquela tia, aquela criatura que só fala de grandeza, meu Deus, é muito antipático, pastor, conviver com aquela criatura, eu tenho que tomar remédio para o estômago, porque me dá azia, sabe? Então deixa eu lhe dizer, ora por você, como você pode ser bênção nas famílias? Porque Abraão, no chamado dele, você se lembra o que foi que Deus disse? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas eu quero dizer que todas as famílias da terra começa com a minha família. Às vezes a gente se preocupa tanto em ser bênção para todas as famílias da terra e deixa de ser bênção dentro de nossa própria casa. Feche os seus olhos, converse com Deus, converse com o Senhor.